Bom dia, pessoal. 9 horas em ponto, hein? Ó, é 9 horas. Vamos começar o nosso vídeo aqui hoje. Hoje nós vamos estar falando sobre comprovação de renda. Eu tenho muita gente que tem procurado a Multioffice com dúvida sobre a documentação para comprovação de renda. Tem pessoal que é autônomo, tem um empregado de fazenda, ou trabalhador rural. Então eu vou estar apresentando para vocês aqui os 16 documentos que podem ser utilizados para comprovação de renda. É isso mesmo, nós temos 16 documentos que podem ser comprovados utilizados para comprovação de renda. Contudo, gente, comprovação de renda e avaliação de risco, contratação de financiamento, tudo isso depende da avaliação gerencial, tá? Então o que eu vou passar aqui são documentos de acordo com o normativo da Caixa. Tá? São documentos que constam no normativo da Caixa, que são documentos aceitos, tá? Mas isso não justifica que eles são obrigatoriamente devem ser aceitos. Pode acontecer de ter a avaliação do gerente da Caixa e ele entender que ele não vai aceitar aquele documento e que ele não vai aceitar aquela renda, tá? Então aqui nós estamos falando de normativo, do que pode ser aceito, tá bom? Então eu vou passar para vocês alguns documentos aqui. O primeiro documento e o mais utilizado e o que realmente tem 99% das aprovações é o Olerite. Olerite, contra-cheque, tá? O Olerite nada mais é do que o comprovante de renda daquele empregado registrado em carteira, tá? Ah, mas eu sou funcionário público, eu não tenho registro em carteira, mas sou contrato. É o Olerite também, tá? Então esse é o primeiro documento que você vai utilizar e o que mais vai dar retorno, tá? O segundo documento que pode ser utilizado é a carteira de trabalho. Nós vamos passar a explicar certinho, um por um, qual é a forma de utilização. O terceiro documento, a declaração de imposto de renda, para quem faz dentro da época certa. Não pode ser declaração feita em atraso, tá? Tem que ser declaração válida feita dentro da época, mas eu vou explicar melhor mais à frente. O extrato do FGTS também pode ser utilizado. O extrato dos benefícios do INSS também pode ser utilizado. O sétimo documento, extrato de aplicação financeira. Você que tem um dinheirinho aplicado aí também pode utilizar o extrato de aplicação financeira. O oitavo documento que pode ser utilizado, o auxílio doença, maternidade ou acidente. Nestes tem uma tabelinha do próprio benefício do auxílio. Tem uma tabelinha que pode ser aceita e tem tabela que não pode ser aceita. Declaração do empregador, também é um documento válido, eu vou explicar mais à frente. Declaração de órgão previdenciário, do INSS, de alguma previdência privada. Declaração de associação, também pode ser utilizado. Contrato de aluguéis, contrato de aluguel também pode ser utilizado. Contrato de estágio, você que é estagiário, está com dúvida se você pode participar de um financiamento? Pode, eu vou explicar mais à frente como que pode fazer, tá? Notas fiscais de vendas. Notas fiscais de vendas são exclusivas para produtor rural. Vou explicar mais à frente. E também a pensão alimentícia e judicial. Vou explicar agora. Então vamos lá, vamos discriminar mais a fundo cada um deles. O contra-cheque e o Olerite. Tá? O contra-cheque é obrigatório para o cliente que tem registro em carteira. Então se você tem registro em carteira, obrigatoriamente você tem que me apresentar um Olerite. Tá? Não tem jeito. Se você tem registro em carteira, o primeiro documento seu que eu vou pedir é o Olerite. Tem outros documentos que podem ser comprovados? Pode, mas é obrigatório a apresentação do Olerite. E não adianta, gente, a Caixa vai confirmar, vai conferir se o Olerite apresentado é o mesmo do recolhimento do fundo de garantia. Então não adianta inventar o Olerite, alterar o Olerite, porque a coisa é séria e não vai ser aceito, tá? Nós vamos descobrir. Tá? Em caso de Olerite com 13º e férias, neste caso, a gente obrigatoriamente tem que solicitar um outro Olerite que não tenha esses vencimentos, tá? Um Olerite líquido, um Olerite que não tenha nem 13º, nem férias ou algum tipo de bonificação. E esse Olerite pode ser utilizado até 2 meses. Então nós estamos agora em maio, eu posso usar até o Olerite de março, tá? Eu não posso usar Olerite de fevereiro e janeiro mais, esses eu não posso mais estar utilizando. Vamos para o segundo documento, a carteira de trabalho. A carteira de trabalho pode ser utilizada também para as pessoas que têm registro em carteira, os funcionários assalariados.
Contudo, gente, muitas carteiras são desatualizadas. A empresa faz o primeiro registro e depois não atualiza a renda. A renda da pessoa continua a mesma, tá? Então, essas carteiras desatualizadas, tem que atualizar primeiro para trazer para a gente. Ela só pode ser utilizado nos casos em que o holerite apresenta rasura, alguma alteração ali que a gente não está conseguindo bater as normas, tá? E quando for o primeiro registro. Se a pessoa está no primeiro registro da carteira dela, aí eu posso sim utilizar a carteira de trabalho como comprovação de renda, tá? Um dos documentos principais também, salvo o holerite, tá? Declaração de imposto de renda. A declaração é aceita referente ao último ano calendário. Então, quem fez a declaração agora, 18, 17, essa é a declaração válida, que terminou agora no dia 31. O prazo, né, dia 31 de abril, correto, isso. Pode ser utilizado, tá? Salvo os meses de março e abril, que eu posso utilizar a documentação do ano anterior. Então, quem fez financiamento até março e abril, eu poderia estar utilizando a documentação do ano anterior. Quem passou de abril, eu não posso mais, aí tem que ser a declaração desse ano, tá? Com o protocolo de entrega, não adianta trazer a declaração e você não trazer aquele recibo de entrega, aquele recibo importantíssimo, que aquele recibo justifica que você encaminhou a sua declaração para a Receita Federal, tá? Ela só será aceita quando atender as regras de obrigatoriedade de declaração. Ah, mas o que é isso, Bruno? Só vale declaração, gente, se você realmente precisa declarar, né? Não é para inventar renda. Se você teve um ganho que passou do limite de obrigatoriedade e você tem que declarar, a sua declaração é válida, tá? A declaração de isento, o banco não aceita porque ela não havia necessidade de ter sido declarada, tá? Salvo os casos em que teve propósito de restituição. Então, tem alguns casos que o cliente é isento, mas contudo ele recebeu uma herança, ele recebeu algum prêmio e ele teve que declarar ou teve que fazer alguma restituição. Então são casos e casos que você vai ter que ver aí com o seu contador, tá? E apresentar pra gente. No caso da declaração retificadora, a gente tem alguns casos de clientes que trazem a declaração retificada. Neste caso, a gente precisa da declaração original. Muita gente chega aqui e não tem mais a original. E depois que você retifica, você não consegue imprimir a original mais. E aí tem que ir lá na Receita Federal e pedir uma cópia. Então, se você retificou a sua declaração, você obrigatoriamente tem que guardar a original. Vai me trazer as duas declarações. Nós vamos comparar para ver qual foi a alteração que foi feita na declaração. E também vai depender de um aval do gerente da agência que você vai fazer o declaramento. Vai fazer o financiamento, tá? Declaração entregue com mais de 30 dias de atraso não serão aceitos, tá? Então, a declaração, isso é uma norma da Caixa, apesar de que os gerentes das agências, gente, aí é uma ação um pouco gerencial, eles não aceitam declaração feitas fora do prazo, tá? Contudo, no normativo fala que até 30 dias de atraso elas podem ser aceitas. A gente não utiliza, eu gosto de utilizar o documento dentro do prazo, tá ok? Vamos para o próximo documento, quarto documento. Extrato do Fundo de Garantia, do FGTS. Pode ser utilizado o extrato de até 2 meses, então vale a mesma regra do holerite. Então só posso utilizar em maio, extrato de abril ou março, tá? E a renda do extrato vai de acordo com o pagamento do imposto. Através do seu imposto a gente vai reconhecer qual é a sua remuneração mensal, tá ok? O extrato de recebimento de benefício do INSS. Esse extrato, o cliente pode tirar tanto no site do INSS, meu.inss.gov.br, ou no site da Previdência, previdência.gov.br. Também dá para tirar nos caixas eletrônicos e na Caixa Federal, tá? Existem alguns benefícios que o próprio INSS não autoriza a utilização, tá? Esses benefícios não podem ser usados, a gente tem uma tabelinha. Qualquer dúvida você entra em contato com a gente no meu WhatsApp ou aqui no escritório, que a gente me passa o número do seu benefício, que eu vou te falar se esse benefício seu pode ser utilizado para empréstimo, financiamento ou não, tá? Tem alguns benefícios que não é a Caixa, é o próprio INSS que não autoriza a utilização, tá?
A contribuição para o INSS, pessoal que paga o carnezinho lá. Tem duas modalidades que podem ser aceitas, tá, gente? É obrigatório a apresentação de 6 meses de comprovante. Então, se você recolhe aquele carnezinho mensal, tem que ter no mínimo 6 meses de recolhimento. E só são aceitos os códigos de recolhimento 1007 e 1163, que são os códigos para contribuinte individual mensal. Só podem ser utilizados esses códigos, então toma cuidado na hora de fazer o recolhimento da contribuição para o INSS. Esses dois códigos são os dois códigos que podem ser aceitos, tá? O 1007 e o 1163. Qual que é a diferença de um e do outro? O contribuinte individual mensal, o 1007, ele é acima de um salário mínimo, pode ser maior valor, e o 1163, ele é exclusivo para salário mínimo, tá? Salvo engano, não sou contador, mas tá aí uma informação para vocês. Não são aceitos recolhimentos pagos em atraso, tá? Não são aceitos, e devem ser de meses consecutivos. Então eu preciso de 6 meses de comprovante, 6 meses, e não pode ter pulado nenhum mês. Se pulou um mês, vai ter que esperar 6 meses de novo, tá joia? Extrato de aplicação financeira. A aplicação financeira, para quem faz declaração de imposto de renda, ela já vai estar constando na sua declaração. Então não precisa desse extrato. Contudo, para quem não faz, esse extrato de aplicações financeiras, quando na Caixa, eu preciso de 3 meses. Quando na Caixa. Se for de outras instituições financeiras, de outros bancos, 6 meses de extrato, tá? 6 meses de extrato. Então, pode ser utilizado, você que tem uma aplicação financeira, tem um rendimento bom, pode ser utilizado também como comprovação de renda para financiamento, tá ok? O auxílio doença, maternidade ou acidente. Os extratos são obtidos através do site da Previdência e do INSS, tá? Que são os sites que eu comentei há pouco, né? O previdencia.gov.br, meu.inss, tal. Você pode obter esses extratos lá, os extratos desses auxílios, doença, maternidade e acidente. Contudo, também tem algumas modalidades dentro desses 3 que não podem ser aceitos. Então, nós precisamos do extrato para ver o número do seu benefício e consultar para ver se ele pode ser utilizado ou não, tá? Declaração do empregador. Essa declaração, gente, não é para empresa privada, tá? Essa declaração do empregador, ela serve para servidores públicos do Estado, Federal, Municipal, recém-empossados, tá? E você que se tornou um servidor público concursado, foi recém-empossado, essa declaração do empregador, que no caso da Prefeitura, do Estado ou do Governo Federal, ela serve para comprovação da sua renda. Você que ainda não completou um mês, não tem o primeiro olerite, essa declaração do empregador pode ser aceita como comprovação de renda. Declaração de órgão previdenciário. Esse daqui é para quem tem benefício. Qualquer tipo de benefício, aposentadoria, mas não tem aquele extrato que a gente citou há pouco. Eu não tenho o extrato. É um documento alternativo para aposentado e pensionista, tá? É usado para recém-aposentados. Então, o que é essa declaração? Você que acabou de aposentar, tá? Acabou de aposentar, não recebeu a primeira cartinha, não recebeu a primeira aposentadoria, mas tem a declaração do órgão previdenciário. Você já pode usar essa declaração. E ela só pode ser aceita até 30 dias da vigência do benefício, tá? Porque depois de 30 dias a pessoa já tem condições de tirar o extrato e já recebeu o primeiro benefício. Declaração de sindicato, cooperativa e associação. Essa declaração, pessoal, é muito pouco utilizada. A gente está há bastante tempo no mercado, acho que a gente nunca utilizou, se eu não me engano. É uma declaração utilizada para trabalhador rural, tá? E alguns trabalhadores autônomos que têm sindicato, cooperativa ou associação. Deve possuir vínculo igual ou maior a 6 meses com o mesmo empregador, tá? Então, o autônomo ou trabalhador rural que queira usar essa declaração, ele tem que ter vínculo de trabalho igual ou maior a 6 meses com o mesmo empregador. Aí ele tem que apresentar uma única declaração contendo rendimentos líquidos dos últimos 3 meses, tá? Então o sindicato vai bater a declaração lá, nome do empregador, nome da pessoa, tal atividade, e vai conter lá os últimos 3 meses e os rendimentos líquidos, tá? No caso do rural, os últimos 12 meses,
tá? Então tem que apresentar nessa declaração o rendimento líquido dos últimos 12 meses. E essa declaração só é válida também, essa declaração do sindicato, cooperativa e associação, ela só é válida para até 5 salários mínimos. Passou de 5 salários mínimos, a pessoa já tem que fazer declaração de imposto de renda, aí não precisa mais da declaração do sindicato, ela não é válida mais. Contrato de aluguel, normalmente também ele já está vinculado na declaração de imposto de renda, né? Mas se você tem contratos de aluguéis e não faz declaração de imposto de renda, você pode apresentar os contratos de aluguéis. Então, nesse caso, você deve apresentar um contrato vigente, claro, né? Com firma reconhecida de todos os participantes, juntamente com os 4 últimos comprovantes. Então, comprovante dos últimos 4 meses e certidão de matrícula ou carnê de IPTU do imóvel, que aí você vai comprovar que você é proprietário do imóvel. Então, você vai apresentar a certidão de matrícula ou carnê de IPTU para comprovar que você é o proprietário daqueles imóveis, o contrato de aluguel com reconhecimento de firma das assinaturas e os 4 últimos recibos, tá? Os 4 últimos recibos de recebimento de aluguel, tá? Contrato de estágio, aí o pessoal que é estagiário aí, a prefeitura tem bastante, tá com dúvida se pode financiar ou não? Pode. Apresentar um contrato vigente, aqui em José Bonifácio, se não me engano, tem 2 empresas que fazem, né? Contrato de estágio, que representam. Então, você vai pegar o contrato teu de estágio, tá? Vigente. E o último comprovante de recebimento. Ah, mas eu não tenho comprovante. Muitos têm recibo, tem um recibinho lá, a hora que recebe tem um recibinho. Ou tem um extrato bancário. Né? Você tira o extrato bancário da conta e lá vai estar constando o depósito do benefício aí do estágio, tá? Do pagamento do estágio. Então, você que é estagiário também pode fazer uso do financiamento, tá? Para usar o teu estágio aí para comprovar renda. Contrato de prestação de serviço. Esse contrato foi utilizado bastante tempo, a gente utilizou por algum tempo aí. E como ele funciona, gente? Ele é utilizado para profissional autônomo ou liberal, né? Ou aquele sem registro em carteira. Ele tem que apresentar um contrato vigente, tá? Tem que ser, lógico, um contrato vigente, com vínculo mínimo de 12 meses. Então, você presta serviço para alguma empresa, você tem que ter um contrato com essa empresa de no mínimo 1 ano, tá? Esse contrato tem que ter no mínimo 1 ano, com firma reconhecida, tá? E os últimos 4 recibos os últimos 4 recibos. Comprovante de depósito, comprovante de transferência, DOC, TED ou boleto bancário. Tem que apresentar o recibo lá, da que forma que você recebe o valor, tá? Então, esse contrato é o que tem ajudado bastante autônomo. Hoje no Brasil, o trabalho autônomo e o liberal, ele ultrapassou, agora no mês de maio, ele ultrapassou os registros em carteira. Então, a gente tem bastante gente aí que é autônomo. Então, o autônomo tem várias opções aí de estar comprovando renda. É claro que não existe um jeito de você comprovar renda sem recolhimento de imposto, tá? Isso é milagre, isso não existe. Todo mundo tem que pagar imposto, tá? Então, se você não recolhe carnê de INSS, você não faz declaração de imposto de renda, tá aí o contrato de prestação de serviço para te ajudar. Então, você pode também utilizar o contrato de prestação de serviço. Volto a lembrar, contrato vigente, 1 ano no mínimo e os 4 últimos recibos de pagamento, tá ok? Notas fiscais de vendas. Quando é utilizada a nota fiscal de venda, pessoal? Nota fiscal de venda é exclusiva para atividade rural. Então, que você que é pecuarista, agricultor, trabalha aí com a venda de borracha, né? Com a venda de produtos e insumos agrícolas, você apresentando os últimos 12 meses de notas fiscais, nós vamos tirar a média mensal e através da média mensal nós vamos ver a sua renda que dá para fazer o financiamento ou não. Então, você que é trabalhador rural, você que tem uma propriedade rural, trabalha com venda de gado, trabalha com venda de borracha, qualquer tipo de insumo agrícola, qualquer tipo de produto agrícola, você pode fazer o financiamento normalmente. Basta trazer para a gente os últimos 12 meses de notas fiscais, tá? Apresentou as notas fiscais, nós vamos fazer a média mensal e simular para você ver quanto dá para você financiar ou não. Lembrando que é importante,
a renda máxima nesse caso é até 5 salários mínimos, tá, gente? Porque passou de 5 salários mínimos, a pessoa tem que fazer declaração de imposto de renda. E aí, nesse caso, vale o documento da declaração de imposto de renda, não vale mais as notas fiscais rurais. Tá, vamos para o próximo. Pensão judicial ou alimentícia. Essa pensão, tem bastante gente que recebe, a gente obtém através da sentença. Então, você tem na sentença em mãos, a gente vai ver lá quanto que foi a sentença e quanto que vai ser o recebimento mensal. Só que eu preciso também do último comprovante de recebimento, seja ele de poder utilizar, tá ok? Eu preciso desse último comprovante de recebimento. Ela só pode ser aceita em nome do próprio proponente, tá? Então, não vale pensão no nome do filho, tá? A pensão minha está no nome do meu filho, a pensão está no nome do meu avô, do meu tio. Essa pensão não vale, essa pensão só é válida quando a sentença está em nome da pessoa que quer financiar, tá bom? Então, muita gente aparece aqui, o meu ex-marido paga a pensão no nome do meu filho, tal. Essa pensão é do seu filho, não é sua e não pode ser utilizada para financiamento, tá ok? Rendimento sem comprovação, gente. Muita gente não tem comprovação de renda, apesar de ter esses 16 tipos de documentos apresentados aqui, e depois eu vou colocar um post aqui na nossa página do Facebook, e a gente vai pôr um post aí também, alencando uma por uma, tá ok? Tem gente que não tem, mesmo assim não tem documento nenhum. Para o cliente que não tem nenhuma das opções anteriores, pode ser utilizado alguns documentos para comprovação. Esses que devem ser anexados a documentos complementares. Então, nesse caso, a pesquisa é mais profunda e mais detalhada, tá? Quais documentos podem ser utilizados nesse caso? Comprovantes de despesas básicas, então, conta de água, de luz, de telefone. Comprovantes de segurança, a Caixa chama de comprovante de segurança. O que são isso? Boletos de seguro do carro, plano de saúde, consórcio, são boletos mensais, tá? Comprovantes de entretenimento, assinatura de jornal, assinatura de revista, assinatura de TV a cabo, tá? São comprovantes aceitos. E extratos bancários. Os extratos bancários são exclusivamente de contas correntes com cheque especial, pode ser da Caixa ou de qualquer outro banco, tá? No caso de extrato bancário, a gente necessita que vocês encaminhem para a gente os últimos 6 meses de extrato. Então tem que trazer para a gente os últimos 6 meses e a gente vai tirar aí uma renda mensal em cima de depósitos, em cima de recebimentos, tá ok? Nesses comprovantes, pessoal, a gente solicita vários deles também para auxiliar na comprovação dos outros documentos, tá? De repente você traz algum outro documento, a gente solicita esses comprovantes. Então nada mais é do que você catar todas as contas que você paga no mês, tudo que você paga no mês de conta e trazer pra gente. Mas como isso funciona, Bruno? Se você paga lá 2.000 do cartão de crédito, mais 500 de celular, 5 mil reais por mês que você paga de contas, significa que você tem essa renda. Se a conta está paga, é porque você tem esse faturamento. E aí a gente vai tirar uma média e vai encaminhar para a agência para a autorização do prosseguimento do financiamento ou não. É importante, gente, lembrar vocês que a capacidade de pagamento, ela sempre vai estar restrita a 30% da sua renda. Então, se você ganha R$1.000, o máximo que você vai conseguir de prestação de financiamento é R$300, tá? Isso pode, inclusive, ser menor, tá? Em alguns casos, não dá 30%. Eu já vi casos de 15%, eu já vi casos de 20%. Isso depende um pouco do perfil de risco do cliente, tá? Do histórico bancário. Então, a avaliação de risco hoje, ela está bem mais complicada de fazer e mais restrita. Por quê? Porque hoje o histórico bancário é muito importante. Então, você tem um histórico no banco, você tem uma conta há mais tempo, você que pretende fazer um financiamento, já abre a conta na Caixa, já vai movimentando, já traz os seus produtos, tá? Porque o financiamento habitacional, ele é um financiamento a longo prazo. Então, você já vai trabalhar com o mesmo banco durante um longo período, tá? E você já ser cliente do banco ajuda muito na sua aprovação, tá? Então, você que não pretende fazer um financiamento, não quer fazer agora, quer fazer daqui a um ano, mas já vai, abre a sua conta, já vai movimentando, já cria um histórico bancário, porque o cliente que não tem histórico bancário na Caixa ou em qualquer outro banco, esse cliente,
ele não existe para os bancos, tá? Ele não existe, então fica difícil do banco avaliar se é um bom cliente ou se é um cliente ruim. Então tem que ter um histórico bancário, tá? Eu gostaria de deixar bem claro, volto a falar, já falei no começo do vídeo e vou repetir. Os documentos que eu apresentei aqui, pessoal, são documentos que estão no manual da Caixa de Análise de Risco de Crédito. São documentos que podem ser aceitos, não necessariamente serão, tá? A avaliação de risco e a aprovação de financiamento depende de uma análise do gerente da agência, depende de uma análise gerencial. É o gerente da agência que vai falar se o documento será aceito e se o cliente pode financiar ou não, tá? É o gerente da agência. Então, não basta só trazer a documentação e falar, Bruno, você falou que se eu tivesse o documento daria certo. Não é assim. Estou aqui apresentando 16 documentos que podem ser aceitos como comprovação de renda, porque muita gente até hoje achava que era olerite e declaração de imposto de renda e só. Tá? Muita gente até hoje achava que era isso. Um documento que eu não citei aqui e que a gente usa bastante, tá? É o Prolabore. O Prolabore, ele entra junto com o contra-cheque olerite, né? Ele entra nessa mesma faixa aí, que o Prolabore, ele é um olerite do patrão, tá? Então, muitos proprietários de empresa têm o Prolabore. Lembrando que o Prolabore tem que ser acompanhado do pagamento de imposto. Não adianta trazer um Prolabore de R$5.000 e recolher imposto sobre 1.000, tá? É um Prolabore correto e vai ser acompanhado. A gente pode solicitar até 3 meses de Prolabore, tá ok? Então o Prolabore também é importantíssimo. Então tá aí, 16 comprovações de renda. Você que achava que não tinha como comprovar sua renda para financiamento, tem muita opção, tem N motivos aí para você fazer o seu financiamento. Traz a sua documentação, não fica na dúvida. Tem os nossos canais, tem e-mail, tem WhatsApp, tem telefone, liga pra gente, tira a sua dúvida do financiamento. O financiamento hoje está cada vez menos burocrático, a Multioffice vai tratar tudo para você. Basta trazer a documentação aqui, a gente vai fazer tudo, você vem assinar uma vez aqui e a outra vez na Caixa e tá pronto, tá realizado o seu sonho da casa própria, tá? Eu queria agradecer todo mundo que está assistindo, agradecer o pessoal que me mandou várias perguntas aí no WhatsApp, o pessoal que tem acompanhado nossos stories, tá? A Multioffice vai estar presente na Construic 2018 e eu aguardo todos lá, tá joia? Obrigado todo mundo pelo final de semana aí, por estar acompanhando no sabadão logo cedo. Qualquer dúvida é só chamar a gente no WhatsApp e vamos que agora o financiamento está na mão de vocês, hein, gente? Não tem mais motivo para falar que não tem documentação para financiar. Valeu? Ô, Rafael, bom dia. Bom dia, Rafael. Rafael, nosso parceiro da Engenharia Compasso, fez um vídeo bacana ontem sobre o Jardim Vitória. Então você que comprou o Jardim Vitória, acompanha lá o vídeo do Rafael, eng.compasso. Acompanha o vídeo dele lá, que ele deu várias explicações importantes. Parabéns, Rafael. Gostei bastante. Você falou certo ontem, eu gostei muito. Valeu. Obrigado a todos. Bom final de semana, gente.